Nunca paguei nada ao INSS e quero me aposentar. Essa é uma pergunta muito comum, eu ouço ela quase todos os dias da minha vida. Nesse vídeo de hoje, eu quero responder essa pergunta de uma maneira mais completa, mais elaborada, para que vocês possam entender um pouco melhor como que funciona e no final do vídeo eu vou dizer qual é a resposta. Então fica comigo até o final para entender tudo sobre esse assunto e se pode ou não pode aposentar nunca tendo contribuído para o INSS. Meu nome é André Coelho, sou advogado, especialista em direito previdenciário e também em direito do trabalho. Eu venho aqui todos os dias com vídeos e lives às terças e quintas, vídeos segundas, quartas e sextas, sempre às 20 horas, para trazer informação de qualidade para você, para que você, com essas informações, tenha uma qualidade de vida melhor. Esse é o meu trabalho e eu vou continuar fazendo com muita honra e orgulho. Essa pergunta me fazem quase todos os dias. Se existe a possibilidade, sem ter nunca contribuído com a Previdência Social, com o INSS, de uma aposentadoria. E eu vou responder para você. A questão é a seguinte, você primeiro precisa entender algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nem todo mundo, nem todas as pessoas deixam de pagar o INSS porque querem. Algumas pessoas, infelizmente, não entendem muito bem como funciona o INSS, a Previdência Social do Brasil. Outras pessoas, de fato, não conseguem pagar porque ficaram desempregadas e têm outros compromissos mais preferenciais, mais importantes e acabam não dando muita importância para isso. Tem outras pessoas que simplesmente não pensam muito no seu futuro, mesmo podendo pagar, e acham que podem fazer isso de outras maneiras. Eu não vou aqui entrar no mérito, no detalhe sobre isso, cada um responde pela sua própria vida, não é verdade? Uma outra coisa que as pessoas precisam entender, você precisa entender, é um pouco como funciona o INSS. É lógico que eu não vou aqui dar uma aula ou uma explicação muito complexa, porque você já sabe, o objetivo aqui do canal não é esse, para explicar como funciona. Em linhas básicas, o INSS tem 3 pilares. O primeiro é a assistência médica, ou o SUS, que é um pilar da Previdência Social, está dentro da Previdência Social. O segundo é a assistência social, vou falar um pouco disso já já. E o terceiro é a Previdência Social propriamente dita. Então vamos lá, vamos entender um pouco de cada coisa, tá? Na Previdência Social, você tem ali alguns benefícios, que nós chamamos de benefícios previdenciários. Entre eles, aposentadorias, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio maternidade, entre outros, ok? E as aposentadorias mais diversas, programáveis, não programáveis, aposentadorias especiais, aposentadoria do deficiente, entre outras. Então, para todos esses benefícios previdenciários, tem 2 coisas que todo mundo tem que entender. Primeira coisa, tem que haver contribuição para o INSS, tem que haver pagamento. Se for o pagamento daquela pessoa que é empregada, registrada, de carteirinha assinada, você não precisa fazer nada, a própria empresa vai recolher, vai descontar e vai pagar lá o INSS como tem que ser feito. A gente sabe que algumas empresas acabam não fazendo isso, mas isso é da responsabilidade da empresa, não se preocupe, você não vai precisar provar que, tendo uma vez a carteira assinada, se você pagou ou não, porque essa responsabilidade é da empresa. Mas se você é, por exemplo, dona de casa, ou um trabalhador autônomo, ou um pescador, ou alguém da área rural, você tem contribuições diferentes, o INSS possui tipos de contribuições diferentes, né? Também não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas basta que você saiba disso. Para os benefícios previdenciários, você primeiro tem que pagar, não tem saída para isso. Segundo requisito, para alguns desses benefícios que eu falei aqui previdenciários, existem também outros requisitos. Por exemplo, para a aposentadoria do deficiente, primeiro requisito, a pessoa tem que ser deficiente, tem que ser caracterizada
como deficiente. Tem que ter um tempo determinado de contribuição, tem que ter algumas outras coisas, cumprir outros requisitos. Para o auxílio maternidade, tem que estar grávido, né? Tem que estar grávida. E também tem a questão do pagamento. O auxílio reclusão, diferentemente do que muita gente fala por aí, né? E fala erradamente, no meu ponto de vista, que é um benefício para o preso, o auxílio reclusão não é um benefício para o preso. O auxílio reclusão é um benefício para a família do preso que ficou sem a renda uma vez que a pessoa está presa, né? Enfim, quais são os requisitos? A pessoa tem que estar presa, tem que ter recolhido no mínimo 24 meses antes da prisão para o INSS, ok? E tem que mostrar a dependência lá, se for esposa ou se for filho, tem isso tudo. A pensão por morte é a mesma coisa, tem que ter morrido alguém, tem que ter dependente, tem que ter contribuição para o INSS. Enfim, estou passando bem por cima para você entender. Então, esses são os benefícios previdenciários, essa é a parte previdenciária propriamente dita do INSS. A parte de benefícios assistenciais, na parte de benefícios assistenciais, nós temos vários benefícios. Nós temos a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Ela prevê uma série de benefícios para pessoas carentes, tais como Bolsa Família, a energia com valores diferenciados. Existem vários benefícios, ok? Qualquer dia desse eu trago aqui um vídeo falando exclusivamente sobre esses tipos de benefícios assistenciais que muita gente desconhece. Mas o mais conhecido é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Aqui no canal nós temos vários vídeos falando sobre BPC. Mas para que não passe em branco, o BPC é um benefício que tem alguns requisitos. Ele é para idosos acima de 65 anos, pessoas com deficiência ou com alguma doença crônica. Além disso, essa pessoa tem que ser classificada como baixa renda. Soma da renda de todo o núcleo familiar tem que ser, no máximo, 1/4 do salário mínimo por pessoa. Existem algumas exceções, houve uma mudança recente aí na lei que rege aí o benefício de prestação continuada, o BPC, mas continua mais ou menos a mesma coisa, só para que você possa entender. Então, resumindo, você precisa entender o seguinte: benefício previdenciário tem que ter cumprimento de requisitos, tem que ter recolhimento, pagamento. Benefícios assistenciais tem que ter cumprimento de requisito e não precisa de pagamento, não precisa de recolhimento, tá certo? Mas você precisa entender também o seguinte: benefício previdenciário, aqui no benefício previdenciário estão as aposentadorias. Benefício assistencial, BPC, LOAS ou amparo social, como algumas pessoas gostam de chamar, não é aposentadoria, tá certo? É um benefício, ok? Há uma diferença bastante significativa com relação a isso. Então, respondendo à pergunta do vídeo, a resposta é não. Não há condição de aposentar sem ter contribuído. O que pode acontecer, na verdade, é se a pessoa contribuiu um pouquinho lá atrás, alguns meses só. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que, inclusive, é deficiente, pessoa com deficiência, né? E ele me falou que ele tem 25 meses, 27 meses de contribuição, não me lembro exatamente, e que ele queria aposentar. Eu falei, olha, infelizmente o senhor preenche esse requisito e esse, mas o senhor não tem tempo de contribuição suficiente. Ele demorou um pouco para entender, ficou um pouco revoltado, mas no final eu acho, né, que ele entendeu, mas não ficou satisfeito com a minha resposta. Mas eu não podia falar para ele outra coisa além do que a lei prevê, correto? Então, a resposta é não, não há como fazer não há como alcançar a aposentadoria sem contribuição. O que pode acontecer, como eu estava dizendo, é que se você contribuiu pouco lá atrás, no passado, é possível que, retornando o pagamento ao INSS, dependendo da situação, se você tiver algum tipo de doença, você pode solicitar tanto o auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez. Para ambos os casos, vai ser necessário uma análise médica e também social em algumas situações, tá? Então, o perito médico vai ter que analisar você para poder ver se a sua incapacidade laboral é
temporária ou é permanente, além da questão de ter voltado a contribuição. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui embaixo para você os meus contatos, se você tiver alguma dúvida, e também, se quiser botar a sua dúvida aqui nos comentários, a gente tem o maior prazer em responder todo mundo. Um grande abraço, a gente se encontra em breve.